Oi pessoal, hoje eu vou fazer uma massinha de pão, que também pode ser usada para fazer pizza. E eu coloquei na minha vasilha meio copo de água morna, não pode ser quente, é só morninha. E aí eu tô colocando 2 colheres de farinha de trigo. E aí eu faço um mingauzinho para colocar o fermento. O fermento é um fermento para pão, é fermento biológico seco. E eu estou usando 10 gramas, é um pacotinho de 10 gramas. E aí eu dou uma misturadinha. Assim o fermento já começa a ter uma reação, ele já começa a reagir. O fermento biológico, ele demora muito tempo para reagir na massa. Então agora eu vou colocar um ovo. E aí também misturo o ovo. Só ir dando uma misturadinha para ajudar ali no fermento. Coloco uma ponta de colher de açúcar ou pode ser uma colher café cheia. Também vou colocar uma ponta de colher de sal ou pode ser uma colher café também, só que rasa. E aí eu misturo mais um pouco. E agora eu vou colocar a farinha. A farinha eu vou colocar aos poucos. Eu coloquei numa vasilha para ficar mais fácil. E aí eu vou colocar essa farinha aos poucos até ficar no ponto de abrir, a massa estiver desgrudando das mãos. E aí a gente vai amassar bastante. Eu coloco também 2 colheres de sopa de óleo. E aí, agora eu vou ter que usar as mãos já e colocar. Se você estiver fazendo na mesa, você coloca na mesa, e eu estou fazendo no balcão. E aí eu vou tirar da vasilha e vou colocar no balcão para começar a sovar a massa. Ela precisa ser sovada bastante, tem que ficar uma massa bem lisinha e desgrudando na mão, desgrudando das mãos. Mas essa massa fica bem macia e é até gostoso de sovar. Vou colocar mais farinha só para eu conseguir tirar ela toda dali da vasilha. Então agora eu coloquei na bancada. E aí a gente vai fazendo esses movimentos assim, sovando a massa para deixar ela lisinha. E sempre colocando farinha enquanto ela estiver grudando ainda nas mãos. E agora eu já terminei de sovar a massa. Agora eu vou só ajeitar ela numa bola. Eu vou fazer uma bola. Olha como que ela já tá bem lisinha. E aí ela tá bem sovada agora.
Isso é para massa, para o pão crescer. O pão crescer bastante, né? Que a massa precisa ser bem sovada. Eu vou fazer uma bola, vou pegar a vasilha que eu fiz a massa, colocar um pouquinho de farinha de trigo no fundo, colocar e levar para o forno sem fogo e deixar ela crescer por 40 minutos. E aí depois de 40 minutos eu vou modelar os pãezinhos. E aqui está a minha massa, aqui já passou 40 minutos. E agora eu vou tirar um pedaço dessa massa e vou mostrar que dá para fazer disquinhos de pizza. Pode ser um disco grande ou pode ser disquinhos. Eu vou fazer alguns disquinhos pequenininhos de pizza para fazer mini pizza. Então eu peguei um pedaço, vou partir em 4 pedacinhos pequenos. E aí eu vou fazer bolinhas com esses pedacinhos e vou abrir a massa fazendo os disquinhos. Sempre coloca um pouquinho de farinha de trigo, bem pouquinha, mas coloca, porque a massa ela é bem molinha, então quando passa o rolo, ela pode grudar no balcão ou na sua bancada. Então, eu quero abrir bem fininha e eu não me importo muito se não ficar o disquinho perfeito. Mas aí também, se ficar alguma pontinha, alguma coisa fora, aí depois é só ajeitar também. E aí é bom fazer bem fininha a massa da pizza. Ou você faz fininho, ou você pode deixar mais grossinho também, não tem problema não. E aí você pode ajeitar assim, vai ficar bem redondinho. E aí eu vou colocar esse disquinho numa vasilha de isopor e vou reservar para eu poder modelar os pãezinhos agora. E aí também é bom colocar a farinha de trigo, né, na bancada. Aí eu não coloquei e aí ficou grudando um pouco. Só tinha nas beiradas, aí a massa ficou grudando um pouco. Então eu fiz uma cobrinha com a massa. Agora eu vou cortar. Eu marquei 3 dedos, aí os pãezinhos ficou muito pequenininho. Eu quero fazer mini pães, mas podia ficar um pouquinho maior. Mas aí é a gosto também o tamanho que você quiser fazer os pãezinhos. Eu cortei todos em 3 dedos para ficar mais ou menos do mesmo tamanho, mas mesmo assim ficou alguns tamanhos diferentes. E aí esse eu não vou fazer bolinha, né? Eu vou dar uma ajeitada na massa e eu vou abrir a massa em comprido. Vou abrir para frente, para trás e fazer um quadradinho, quer dizer, um quadrado grande. E aí eu vou abrir também fininho, mas também pode ser um pouquinho mais grossinho se quiser. Que aí depende do tamanho que quiser o pão. Aí eu vou abrir esse bem fininho e aí eu vou enrolar e fazer um rolinho com a massa e apertando sempre, tá? Apertando de leve, mas dá uma apertadinha para quando assar não abrir. Ele não abrir, não ficar no formatinho do pão.
Então, agora eu vou colocar vários, né, todos eles do lado e passar uma faquinha em cima para dar um cortezinho, para ficar parecido com o pão francês. E aí, depois de assado, ficou assim. Eu levei para assar, não deixei corar muito, porque eu gosto mais clarinho mesmo. E aí, olha como que eles cresceu, mas ficou mini pães. Mas deu para crescer bastante. Agora eu vou colocar, aproveitar o forno que tá quente e vou pré-assar os disquinhos de mini pizza. Os disquinhos, eles não crescem, tá? Eles vão dar uma enxadinha só pra cima, mas eles não vão ficar maiores no diâmetro ali. Ele vai ficar do jeito que tá ali. Eles vão ficar, então não precisa de ter muito espaço. Não vai grudar um no outro, porque eles não vão crescer. Então, eu vou levar para o forno para assar os meus discos, pré-assar. E vou voltar com o pãozinho e vou mostrar como que eles ficaram, que agora já deu uma esfriadinha também, né? Então, ó, ele fica bem parecido com o pão francês. Fica bem macio, mas é pão brasileiro mesmo. E eu só tô provando um pedacinho, tá muito gostoso. Então é isso. Se você gostou, curta, compartilha e se inscreve no canal. E já tá pronto os disquinhos também, ó. Eles dão umas bolhas, aí é só você furar com o garfo ou a faca para as bolhas murcharem. Porque senão você não vai conseguir rechear, né? O recheio vai ficar caindo se tiver aquelas bolhas assadas no pão. Então é isso, tá pronto a minha massa e já está assada de pão e pizza também. Então, tchau e até o próximo vídeo.